O ano de 2023 registrou mais de 2 milhões de empresas fechadas no Brasil. É claro que uma grande proporção dessas são MEIs que fecharam, mas também tem uma grande parte de empresas e o falecimento de empresas é muito comum no Brasil. E muitas vezes esse problema é por falta de gestão. Mas mesmo um negócio mal gerido que vende bem, sobrevive bastante. Nós sabemos que vender mais é uma necessidade de todo mundo. Se você está aqui, você precisa vender mais e você precisa ter uma máquina de vendas que não dependa de você e que não dependa de indicação. E é isso que eu quero te ensinar a construir aqui nesse vídeo. Mas quem sou eu para querer te ensinar esse tipo de coisa? Um prazer, me chamo Rodrigo Vincenzi, tenho 9 anos de mercado com marketing, vendas, tudo dentro do digital e no offline também. E já gerenciei equipes de vendas de 10 pessoas, de 15 pessoas, montei 4 máquinas de vendas para mim ao longo da minha carreira nesses 9 anos. E hoje eu tenho um grupo de mentorados que são donos de agência de marketing digital que eu também assessoro e ajudo a montar essas máquinas de vendas, composto por quase 150 pessoas. Então o conhecimento que eu vou te passar aqui, ele é 100% validado. Se você conseguir aplicar, você com certeza daqui a 3 a 4 meses vai agradecer a si mesmo por ter começado hoje. Então vamos lá, porque em 4 passos práticos eu vou te mostrar como construir a máquina de vendas do seu negócio. Salve, salve moçada! Rod Vincenzi na área para mais um vídeo. Já deixa seu like aqui embaixo. E se ao longo do vídeo você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira comentar, alguma crítica ou sugestão, ou pedido de vídeo mesmo, pode deixar aqui nos comentários. Eu e minha equipe lemos e respondemos todos os comentários, beleza? Então fica à vontade, essa área é feita para vocês. Agora vamos lá montar a máquina de vendas. Primeiro, o que é uma máquina de vendas? Uma máquina de vendas é basicamente um conjunto composto por pessoas, processos e rotinas. Isso que esses são os 3 pilares mais importantes de uma máquina de vendas. Pessoas, processos e rotinas. Se você tem essas 3 coisas e você vai construir isso através dos 4 passos que eu vou te passar aqui, você com toda e absoluta certeza vai conseguir escalar o seu negócio em vendas, trazendo mais vendedores, sempre contratando mais gente para crescer. Vendas é muito bacana, que é uma contratação que você faz para crescer, né? Diferente de, por exemplo, algum cargo operacional que você contrata porque cresceu. Agora em vendas não, você contrata para crescer. Aqui na nossa empresa a gente está contratando de 1 a 2 cargos do nosso time de vendas todos os meses, pelo menos agora nos últimos 4 meses ali a gente tem crescido bastante o nosso time comercial. Já é o 4º time comercial próprio que eu monto aqui no meu negócio. Estou muito feliz de fazer isso de novo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é acompanhar esse tipo de negócio. E eu vou te passar esses passos aqui agora. Processos, pessoas e rotinas, em 4 passos práticos para você montar tudo isso. Primeiro passo, e de longe o mais importante, onde as empresas mais erram. Eu vejo muita gente, principalmente no digital, viciado em um termo que eu detesto. Eu não gosto muito desse termo, que é o termo nicho. Qual é o nicho que eu vou prospectar? Qual é o nicho para o qual eu quero vender? Nicho é uma forma muito simplória de se definir quem você tem como público-alvo. Quem são as pessoas para as quais você quer vender? O nicho é apenas uma das características do seu perfil de cliente ideal. Isso é a parte mais importante do seu processo, da sua máquina de vendas, é ter a clareza de quem é o seu cliente. Isso porque se você coloca os clientes errados para dentro da sua base, existe uma grande probabilidade da sua máquina de vendas estar colocando água no balde furado. Você não quer isso. Você não quer cliente indo embora, cliente reclamando, cliente falando mal do seu negócio. Você não quer seu nome constantemente no Reclame Aqui. Eu tenho certeza que você quer que a sua empresa cresça de maneira saudável. Então, para isso, você precisa vender para as pessoas certas. E quando a gente vai criar uma máquina de vendas que inclui principalmente prospecção, né, que é ir atrás desses clientes, você tem que saber o que você quer. Se você for, por exemplo, pescar num rio ali, você tem que saber qual é o anzol, qual é a isca, qual que é o processo que você vai utilizar para cada tipo de peixe que você quer pegar. Porque senão, qualquer um vai chegar e aí você vai ficar pegando peixinho pequenininho, sua empresa nunca vai crescer e vai ficar estagnada. Para montar o seu perfil de cliente ideal, existem alguns passos bem importantes. Um deles é o nicho, né, que eu prefiro chamar de segmento. Qual que é o segmento de mercado para o qual você quer vender? Eu quero vender para imobiliárias. Perfeito, imobiliárias. Só que não é qualquer imobiliária. Por quê? A depender da maturidade do seu negócio, atender um corretor autônomo não vai ser bom para você. Mas atender uma construtora, por exemplo, que já cuida de um VGV grande, isso vai fazer um valor bem diferente para o seu negócio. É diferente. Então você precisa saber também, além do segmento, qual é o porte da empresa e a maturidade dessa empresa dentro daquele segmento. Isso você vai definir através da quantidade de funcionários, do faturamento anual daquela empresa e também, claro, você vai olhar para o tempo de mercado que aquela empresa tem. Então vamos a um exemplo aqui. Imobiliárias que possuem, sei lá, de 10 a 25 colaboradores, que faturam entre 3 e 10 milhões por ano e que possuem pelo menos 6 anos de mercado de atuação. Isso é a definição de um perfil de cliente ideal. Mas não adianta você ter somente a definição do seu segmento
pelo tipo de empresa para qual você quer vender. Você também precisa entender o empresário para o qual você quer vender. Aqui dentro do nosso negócio, a gente já teve casos de empresas que são completamente dentro do perfil de cliente ideal, mas que o empresário não é dentro do perfil de cliente ideal. Como assim? Aquele empresário, por exemplo, que não tem interesse em crescer, que é cético, que não acredita, por exemplo, no digital, raramente ele vai conseguir aguentar o processo de fazer a máquina de vendas dele no digital funcionar. Então aí não vai funcionar. Então, além das características da empresa, você também precisa ter as características do empresário, a maturidade do empresário. Então, uma das coisas que eu gosto de conversar quando a gente vai vender serviços aqui como um todo é saber do empresário se, cara, você já fez algum treinamento, algum curso, você investe no seu negócio, o que você investe no seu negócio? Se o cara nunca investiu nada na empresa dele, da educação empreendedora dele, raramente ele vai ter um perfil de ser um cliente que vai ficar com a gente por 1, 2, 3, 4, até mesmo 10 anos. Então, para isso, você precisa ter bem claro o que são as características positivas e negativas desse empresário. Então, definido o seu perfil de cliente ideal com as características do negócio e as características do empresário, aí sim você pode ir para o segundo passo. Mas essa é a base, é o alicerce do seu negócio. Se você constrói em cima de uma base ruim, a casa vai desabar. Então, esse é o primeiro passo para você montar sua máquina de venda. Inclusive, coloca aqui nos comentários qual que é o seu perfil de cliente ideal. A depender, pode ser que eu tenha algum vídeo aqui no canal que seja exatamente para você. E aí eu posso te mandar ali nos comentários. Então, fala qual que é o seu perfil de cliente ideal, que eu posso te mandar um vídeo que vai se encaixar perfeitamente no seu momento atual. Ah, e aproveitando, aperta no like e se inscreve no canal, que eu sei que você não fez isso ainda. Passo número 2, é aqui que você começa a montar os seus processos. Você precisa definir quais são as etapas do seu processo comercial. Você já ouviu falar de CRM, né? Beleza, ferramenta de CRM, porque uma coisa é CRM, outra coisa é ferramenta de CRM. Mas é aquela ferramentinha onde você tem as etapazinhas de venda e os cartõezinhos que você vai arrastando conforme o potencial cliente vai avançando nessas etapas. Quando você tem isso bem claro, você consegue ter um processo de vendas que funcione. Então você precisa definir quais são essas etapas. Eu vou te dar um exemplo de como que a gente faz aqui na nossa agência de marketing digital. Nós temos duas grandes etapas aqui de cliente. Uma delas é o objetivo principal é gerar reuniões. A outra é transformar reuniões em contratos. Então são duas grandes etapas que têm suas microetapas ali dentro. Na etapa de prospecção, que é a etapa de gerar a reunião, eu tenho o profissional que está trabalhando ali e ele vai passar por algumas etapas, né? A primeira etapa é a etapa da conexão. O objetivo dessa etapa é fazer com que ele converse com o proprietário da empresa. Então ele só vai arrastar o cliente daqui para a etapa 1 para a etapa 2 quando ele conseguir falar com o dono. Se ele não passar pela secretária, se ele não conseguir ser atendido, ele não avança aquele lead para a próxima etapa. A segunda etapa, depois de ter falado com esse empresário, é agendar a reunião. E a terceira etapa é fazer com que a reunião aconteça, com que ele compareça dentro da reunião, passando assim o bastão da pessoa que prospectou para a pessoa que vai fazer a venda de fato. Perceba uma coisa, independente de como você vai fazer, pode ser que você não tenha duas etapas assim igual a minha empresa tem. Essas duas etapas elas vão funcionar mais para empresas que vendem serviços ali, produtos e serviços que vão dar mais ou menos ali uns 20 a 30 mil reais por ano de receita, né? Menos do que isso não compensa ter duas etapas. Quando você vai pensar nessas etapas, você precisa pensar que cada etapa tem que ter um objetivo e uma tarefa. Cada etapa tem que ter um objetivo e uma tarefa. Eu vou repetir para frisar na sua cabeça. Por exemplo, a etapa da conexão. O objetivo dela é falar com o decisor. As tarefas é ligar, mandar WhatsApp, mandar e-mail e tudo mais. Cada etapa tem que ter objetivo e tarefas. Depois, quando chega na etapa da venda, o vendedor tem que pegar e fazer a reunião, gerar valor e mandar o contrato. E o objetivo é fazer a pessoa querer o produto ou serviço que a gente está vendendo. Então, para você montar essas etapas, você vai pegar papel e caneta antes de você ir para qualquer ferramenta, seja Pipedrive, Nectar CRM, PipeRun, não interessa qual CRM, HubSpot, Salesforce, não interessa a ferramenta que você vai utilizar. Mas antes é papel e caneta. Escreve as etapas, escreve embaixo o objetivo e as tarefas de cada uma dessas etapas, que vai simplificar muito o seu processo. E aí pronto, nasce aqui o seu processo comercial. Terceira etapa. Cara, olha que louco. Não sei se você assiste futebol, eu não assisto tanto futebol, eu sou um cara mais da Fórmula 1. Então eu vou dar um exemplo da Fórmula 1. Fórmula 1 geralmente tem ali, Lucas, quantas corridas são por ano de Fórmula 1? Quase 20 corridas, né, mais ou menos. Cada corrida tem uma duração média de 2 horas, não é? Então a gente está falando de 40 e poucas horas em pista correndo competitivamente. Só que quantas horas esses caras passam treinando? Então para pensar, se os grandes atletas de alto rendimento passam pouco tempo competindo e muito tempo treinando, por que o seu time de vendas não passa por nenhum treinamento durante todo o processo dele? O treinamento ele é muito importante, aqui na empresa a gente gosta de fazer, principalmente nos primeiros 2 meses de cada colaborador, numa mesa. Não, é um treinamento rápido para você repassar script de vendas, repassar objeções, fazer um jogo de interpretação onde você finge que você é o cliente e a pessoa do outro lado finge que está tentando vender
pra você, vocês fazem uma interpretação ali e no final você passa um feedback pra pessoa. São treinamentos de 15, 20 minutos simplesmente pra você mostrar na prática pro seu time como que deve ser feito. Tem um ditado em vendas que é 4 mais 1 é maior do que 5. Por quê? São 4 dias trabalhando e 1 treinando. Isso faz com que o seu time seja mais produtivo. Com o tempo, o seu time vai ficando mais maduro, depois do terceiro, quarto, quinto mês de operação, aí você passa a fazer menos treinamentos, 1 por semana, e assim sucessivamente até o seu time estar completamente autônomo, mas você nunca pode parar de treinar o seu time. O que eu mais vejo são gestores de vendas, né, e até donos de empresa que reclamam que não conseguem bons colaboradores. Só que quando eles conseguem, eles não querem treinar. Aí não adianta nada, cara. Se você não oferece treinamento, se você não desenvolve a pessoa, ela vai querer vazar da sua empresa. As pessoas precisam sentir que elas estão evoluindo. Então é importante você fazer isso. Quando eu contratei, acho que a última SDR que eu contratei aqui pra empresa, eu perguntei pra ela no segundo dia o que ela tava achando de trabalhar pra gente e o que ela via de diferente dos outros lugares que ela trabalhou. Ela falou, com vocês eu achei muito bom porque vocês me entregaram o processo pra eu fazer, pra eu trabalhar. Nas outras empresas, parecia que o pessoal queria que eu montasse o processo enquanto eu fizesse. E isso não é produtivo pro vendedor. O vendedor tem que vender e não montar processo. Isso é papel do gestor comercial ou do dono da empresa. Pronto, falamos sobre os processos, sobre pessoas e agora rotinas. O que são essas rotinas, além, claro, das rotinas de treinamento? São as rotinas de otimização. Se você treina constantemente ali dentro com os seus vendedores, você consegue ver os gaps, você consegue ver aonde o seu vendedor está errando. E aí você pode dar mais intensidade naquilo ali. Às vezes o seu vendedor está errando no tom de voz, às vezes ele está errando no script, às vezes ele está errando no alinhamento, e aí isso está gerando um cancelamento lá na frente. Então você precisa olhar no micro, onde estão os gargalos do seu negócio, onde que está apertando e não está avançando. Isso é muito importante. A rotina de otimização depende de você microgerenciar o processo. Quando você olha para o processo de vendas que você montou, em qual das etapas você tem uma quebra maior? A quebra é muito grande, por exemplo, você às vezes marca lá 10 reuniões e apenas 4 pessoas comparecem. Pô, você está tendo 60% de não comparecimento. Existe um gargalo aqui. Aí você vai lá e edita essa etapa do processo e consegue ter mais efetividade com o seu time comercial. O mais importante aqui é que você entenda que você precisa olhar para as etapas. Senão sua máquina de vendas o tempo inteiro você vai estar amassando tudo e jogando fora no lixo. Você precisa olhar para as pequenas etapas para saber onde é que está o erro lá na frente. Que você, às vezes eu vejo muita gente erra muito nisso. Tipo, não tá vendendo. Troca o público, troca o nicho. Lembra que eu falei no começo? Troca o nicho. Cara, você nunca vai ficar bom em nicho nenhum se você ficar trocando de segmento na sua empresa. Você nunca vai ter uma máquina de vendas madura o suficiente se você não melhora a máquina. Se você joga a máquina fora e depois, começa tudo de novo, você vai estar sempre na fase 1. E a fase 1 não é a fase de alta performance, você sabe muito bem disso. E aí, o que você achou desse vídeo? Compartilha esse vídeo com algum gestor comercial, com alguém que está tentando montar uma máquina de vendas e precisa se atentar a esses passos. E depois, volta aqui nos comentários e me conta o que você achou do vídeo de hoje. Lembrando que eu leio e respondo todos os comentários de vocês, viu? Um grande abraço e até o próximo vídeo.